Será que estamos prestes a enfrentar um apocalipse zumbi? E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos conversar sobre o livro A Noite Devorou o Mundo, do autor francês Pete Egerman. Mas antes, se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Deixa um like também, porque isso ajuda muito. Vocês não têm noção quanto um like ajuda um criador de conteúdos, tá? Então, sim, deixa um like, compartilha este vídeo com no mínimo 3 pessoas, porque, gente, se vocês fizerem isso, sério, vai fazer uma diferença enorme aqui pro engajamento. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram. Lá no Instagram eu crio conteúdos literários, então é uma forma da gente ficar um pouco mais próximos, né, mais perto. Vocês podem perguntar qualquer coisa lá no direct que eu vou ter todo o prazer em responder, ok? A Noite Devorou o Mundo é um livrinho incrível, gente. O autor aqui se chama Pete Egerman, mas ele escreve romances sob o pseudônimo Martin Page, ok? Bom, deixa eu contar mais ou menos como que começou a minha história com este livro aqui, tá? Como que eu fui introduzido a esta literatura aqui. Conheci este livro através da sua adaptação, tá? Olha que coisa incrível, tá? Nem sempre a gente assistir uma adaptação de um livro antes mesmo da obra significa que você vai estragar a sua experiência. Olha que incrível, eu assisti a adaptação deste livro bem antes de conhecer o livro e, por sinal, a adaptação é muito fiel ao livro, tá? Isso desmistifica, né, um pouco daquele conceito que se cria de que assistir uma adaptação antes de ler o livro pode estragar a experiência. Isso não é verdade. Existem raros casos em que o filme é melhor do que o livro, mas neste caso aqui, gente, tanto a obra quanto a sua adaptação são incríveis, tá? Os dois são excepcionais, eu adorei. A minha experiência, tanto assistindo ao filme quanto lendo o livro, foi incrível, eu amei. E como eu disse, o livro ele foi publicado pela editora Rocco, tá? Ele é bem curtinho, ele é quase uma novela, gente, porque ele é muito fininho mesmo. É daquele tipo de livro para se ler em um dia. Tem uma diagramação que é muito confortável, sabe? Algo que ajuda bastante, assim, para que você consiga ler o livro muito rápido. Comigo foi um pouco diferente, porque eu levei uns 2 dias para ler, justamente porque eu queria ficar, né, saboreando o livro. Eu não queria que acabasse, de tão gostosa que é a escrita do autor, de tão envolvente que é a história, sabe? Bom, entende-se aqui que é uma história sobre zumbi. Na verdade, é uma história sobre zumbi. O interessante é que este livro ele foi escrito em forma de fábula, tá? Ele é um romance escrito em forma de fábula e ele faz uma crítica à sociedade que, assim, é um tapa na cara. A gente leva murros. O autor simplesmente samba na cara da sociedade com esta obra, gente, porque que livro incrível. Bom, o personagem aqui é o Antoine Verney, ou Verney, eu acho que é assim que se pronuncia o nome aqui do personagem. Ele é um escritor um pouco frustrado, ele já publicou alguns livros, muitas editoras fecharam as portas para ele. E a história aqui já começa com esse personagem em um apartamento da sua melhor amiga, e ele passa uma noitada lá, né? Parece que ela tá dando uma festa ali para alguns amigos íntimos, e todo mundo bebendo e tal. E o Antônio, por outro lado, ele não quer ficar no meio da muvuca ali, da bagunça ali entre o pessoal. E ele decide, então, ficar isolado num quartinho lá no apartamento da amiga. O bem característico de um escritor, né? Escritor gosta de ficar no seu cantinho. Enfim, e aí ele bebe um pouco e acaba pegando no sono. E aí é que começa a história. Porque quando o personagem acorda, ele depara com um apartamento, tipo assim, de ponta cabeça, tá tudo revirado, tem corpos pelo chão, sangue espirrado na parede, enfim, ele depara com uma cena de massacre, sabe? É uma cena terrível. Porém, estranhamente aqui, esta cena não choca assim de cara, tá? Ele mantém um estado de espírito ali um pouco mais, digamos, equilibrado, né? Mais focado e tal. E aí vai passando pela cabeça dele momentos, né, durante a festa em que todas aquelas pessoas estavam ali se divertindo, bebendo, dançando, e ele só entende o que aconteceu, ou melhor dizendo, o que está acontecendo, quando ele se aproxima da janela do prédio em que ele está, e ele olha, né, para a rua em busca de respostas, né? Cadê as pessoas? Por que que tem corpos ali? Por que que tá todo mundo ferido, sangrando, enfim? Aí é que a ficha dele cai. Ele começa a ver
cenas bizarras de pessoas comendo outras pessoas, sabe? Ele vê um canibalismo total. Pessoas que já não são tão pessoas assim, né? Ele se depara ali com zumbis que vêm de todos os cantos da cidade. E é nesse momento que ele começa a ficar preocupado com a situação. E ele entende que ele está mais seguro ali naquele apartamento. E os dias vão se passando e ele ali confinado naquele apartamento. Ele decide dar uma faxina no local, limpando e removendo as marcas de sangue pela parede, pelo assoalho. Porque ele entende que ele precisa de um lugar para ficar e nenhum local mais seguro para ele ficar, senão naquele apartamento. Então tem alguns corpos ali que ele também precisa de dar um fim neles. Ele passa dias, semanas, meses confinado ali naquele lugar, se perguntando se ele é o único sobrevivente, né? Algo que mexe com a sanidade mental de qualquer pessoa, né? Então os dias vão se passando, ele vai fazendo todo o possível para ele sobreviver. Às vezes ele fica nas sacadas mais altas assim dos prédios, porque é o único lugar seguro, né? Longe das criaturas lá embaixo que tomaram conta da cidade. Ali ele observa a cidade, ele procura encontrar outras pessoas, né, que estejam precisando de ajuda e que também possam fazer companhia para ele. Então, nesse momento a história ganha esse tom mais melancólico. O personagem ele começa a fazer altas reflexões. O livro ele tem um pouco de filosofia no que diz respeito às indagações que são levantadas, né, indagações do homem, as muitas críticas que ele faz à sociedade. Aqui o personagem ele faz todo o possível para sobreviver. Ele raciona água da chuva, ele coloca uns baldes lá para poder pegar água da chuva. Às vezes ele vai pulando de apartamento em apartamento para poder encontrar comida, né? E ele faz isso consciente que ele está correndo um grande risco de ser pego por algum zumbi. Porque quando ele começa a entender o que ocasionou esse caos, o que levou as pessoas a serem transformadas em zumbis, ele cogita a possibilidade de algum vírus assim que surgiu do nada, da noite para o dia, que transformou as pessoas. E aí ele fica se indagando por que todo mundo foi transformado, menos ele, sabe? Então nesse momento, ironicamente, ele se sente a pior pessoa do mundo, porque ele se vê como um ser humano muito ruim, muito desqualificado, sabe? Que não servia nem mesmo para ser transformado em uma criatura horrenda, em uma criatura desprezível, como apresenta a figura de um zumbi. Então ele vai vasculhando ali os apartamentos, os locais que ele acha que ele pode entrar, até ele encontrar uma arma. Ele encontra uma espingarda, e é com essa espingarda que ele toma coragem para atirar nos zumbis. A princípio ele fica com um pouco de culpa, com um certo pesar, mas à medida que ele vai ganhando experiência, ele vai percebendo o quão é prazeroso atirar nessas criaturas. Ele faz isso pensando na classe burguesa, os poderosos, os corruptos, os políticos. Ele começa a atirar nesses zumbis pensando nessa sociedade corrupta. Então é meio que reconfortante aqui para ele, porque ele pensa que ele está fazendo um bem para a humanidade, né? Humanidade aqui que já não existe mais. Em alguns momentos, enquanto os zumbis devoram a cidade, acabam com tudo, ele fica lá na sacada do apartamento observando aquela coisa toda, um apartamento muito luxuoso, por sinal. Nessa cena o autor usa até referências do Robinson Crusoe moderno. Algo que eu preciso acalentar para vocês é que não se deixe enganar pelo tamanho do livro, tá? Porque o livro é muito bem desenvolvido, muito bem escrito. É uma coisa assim tão claustrofóbica, sabe? É uma coisa tão assim... Você fica tenso do início ao fim da leitura. Não tem nenhuma cena aqui em que eu não me sentia tenso, gente, durante a leitura. Eu ficava o tempo todo tomando sustos, porque o livro ele tem essa carga de terror, né? Ele tem essa vibe de terror. Afinal de contas, é uma história de terror, né? Uma história sobre zumbis. O interessante é que o autor nos mostra que uma história de terror pode sim ser contada com uma pegada de humor, sabe? Com uma pegada de ironia, com sarcasmo. Apesar da história ser de terror e você ficar tensa assim o tempo todo, o autor usa muitas sátiras aqui para poder ajudar a construir a crítica que ele faz à sociedade, sabe? Que a tônica principal desse livro, essa crítica que o autor faz aqui, é sobre a decadência, né, da humanidade. A humanidade chegou no último estágio da sua decadência. Essa é a crítica principal que o autor levanta aqui, porque ele usa o personagem, principalmente na primeira cena, em que o personagem ali, o Antônio, né, ele acorda e ele não fica tão chocado com aquela cena, com sangues na parede, no assoalho. O personagem, a princípio, ele não fica ansioso, ele não fica muito alarmado ali naquela primeira cena, porque o autor aqui, ele quer mostrar que a sociedade
ela já atingiu o último estágio de decadência há muito tempo. Então, ele compara a sociedade aqui com uma sociedade arrogante, uma sociedade falsa, superficial. Então, o autor ele faz essa crítica, que é belíssima por sinal, porque ele mostra uma sociedade muito rasa, muito vazia, né? Onde as pessoas não podem mais se encontrar simplesmente para tomar uma xícara de café ou bater um papo, sabe? Ele retrata aqui uma sociedade muito pior do que a figura dos zumbis, sabe? E é esse ponto que eu queria chegar aqui. É muito interessante esse ponto de vista aqui do autor. Os zumbis não é o pior estágio da humanidade, mas a humanidade em si já atingiu esse último estágio a partir do momento em que ela começou a ser muito prepotente, muito arrogante. Uma reflexão que eu tiro desse livro é que se por acaso nós enfrentarmos um apocalipse zumbi, o pior seria as pessoas serem transformadas nessas criaturas medonhas, horrendas, desprezíveis? Ou será que a sociedade em si já atingiu esse ponto, sabe? Será que muitos defeitos sociais, será que a sociedade já não atingiu esse ponto, esse último estágio deprimente, deteriorado? Enfim, deixo aí essa reflexão para vocês. Mas esta foi então a minha experiência com esta obra incrível que eu amei ter conhecido. Bom, essa resenha ficou um pouquinho grande, mas agradeço muito você que assistiu até aqui. E é isso, quis compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.